A chuva caía sem piedade, como se o céu refletisse a mesma dor que Sujin carregava no peito. Com o bebê nos braços, ela estava encharcada, sem ter para onde ir. O choro da criança se misturava ao som dos trovões, enquanto suas pernas tremiam de cansaço. Saia da minha casa agora, Sujin. Não vou sustentar você e esse filho bastardo. A voz fria da madrasta ainda ecoava em sua mente, ferindo-a mais do que a tempestade. Ela havia implorado, ajoelhado no chão, pedindo apenas uma noite para proteger o filho da tempestade. Mas foi empurrada a porta afora, sob os olhares satisfeitos da meia-irmã, que sempre invejou sua existência. Agora, caminhava pelas ruas desertas, engolindo lágrimas de humilhação. Não havia amigos, não havia família. Apenas aquele bebê inocente, que tremia em seus braços. De repente, uma sombra se aproximou. Um grupo de homens riu alto, bloqueando sua passagem. Olha só, uma pobrezinha com um bebê. Que cena patética. Será que está procurando abrigo ou esmola? Sujin recuou, protegendo o filho contra o peito. O coração disparou, mas ela não mostrou medo. Saiam do meu caminho. Sua voz era firme, apesar da dor. Corajosa, hein? Mas não passa de uma mulher abandonada. Um deles estendeu a mão para tocar o bebê. Sujin deu um passo para trás, pronta para lutar com a própria vida se fosse preciso. Mas, antes que pudesse reagir, um farol intenso iluminou a rua. Um carro preto de luxo freou bruscamente diante da cena. A porta se abriu, e dele desceu um homem alto, de presença imponente. O silêncio se fez imediatamente. Apenas o som da chuva preenchia o espaço. Os homens recuaram instintivamente diante dele, como se soubessem quem era. E de fato sabiam. Seo Jin Kang, o CEO mais temido da cidade. Frio, calculista, conhecido por destruir com um único movimento qualquer um que ousasse desafiá-lo. Ele lançou um olhar cortante para os agressores, que desapareceram sem dizer uma palavra. Então, seus olhos se voltaram para Sujin. Ela, encharcada e tremendo, apertava o bebê contra o peito. Seus olhares se cruzaram, e naquele instante algo estranho aconteceu. Ele, que nunca se abalava diante de nada, sentiu uma pontada no peito. Você vai congelar se continuar aí. Sua voz grave rompeu o silêncio. Sujin respirou fundo. Nunca gostara de depender de ninguém. E a última coisa que queria era dever algo a um homem poderoso como aquele. Mas, com o bebê chorando em seus braços e a tempestade castigando-os, não havia escolha. Eu não tenho para onde ir, admitiu, com orgulho ferido. Seo Jin a encarou por alguns segundos, como se medisse cada palavra. Então abriu a porta do carro. Entre. Era uma ordem, não um convite. Sujin hesitou, o coração dividido entre o medo e a esperança. Mas no fundo, sabia. Aquela noite marcaria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. O silêncio dentro do carro era sufocante. Apenas o som da chuva batendo contra o vidro preenchia o espaço entre eles. Sujin, ainda tremendo, segurava o bebê com força, como se temesse que alguém o tirasse de seus braços. O ar-condicionado suave contrastava com o frio que ainda gelava sua pele encharcada. Seo Jin Kang, no banco do motorista, mantinha o olhar fixo na estrada. Mas sua mente estava em conflito. Nunca se importara com a dor dos outros. Para ele, o mundo era um tabuleiro de xadrez. E todos, meras peças descartáveis. Mas, ao lançar um olhar rápido pelo retrovisor e ver o rosto frágil daquela mulher, com os olhos marejados e firmes ao mesmo tempo, algo dentro dele vacilou. Por que estava sozinha na rua, carregando um bebê em plena tempestade? Sua voz grave quebrou o silêncio. Sujin hesitou. Não queria expor sua dor. Não queria parecer ainda mais miserável aos olhos daquele homem. Mas ao sentir o olhar intenso dele sobre si, percebeu que não poderia mentir. Fui expulsa. Não tenho mais casa, nem família. Tudo o que me resta é ele. Seus dedos acariciaram suavemente a testa do bebê,
que dormia exausto. Por um instante, o semblante do CEO mudou. Um músculo em sua mandíbula se contraiu, mas ele nada disse. O carro entrou nos portões de um imponente condomínio privado, cercado por jardins perfeitamente podados e segurança máxima. Sudin arregalou os olhos. Era o tipo de lugar que ela jamais ousaria sonhar em pisar. Quando o carro parou diante da mansão principal, as portas se abriram e empregados correram para recebê-los, mas congelaram ao ver a cena. Uma mulher ensopada, com roupas simples e um bebê no colo, sendo escoltada pelo patrão. Murmúrios se espalharam, olhares de desprezo se cruzaram, mas ninguém ousou falar em voz alta. Seodin deu a ordem com firmeza. Preparem um quarto. Agora. Mas, Sr. Kang... Um dos empregados tentou protestar, confuso. O olhar frio do CEO foi o suficiente para silenciá-lo. Enquanto subia as escadas da mansão, Sudin sentia os olhares queimando em suas costas. Humilhação, julgamento, desprezo. Era como reviver todos os momentos de rejeição de sua vida. Mas desta vez, havia algo diferente. Um homem poderoso caminhava à sua frente, abrindo o caminho que sempre lhe fora negado. No quarto luxuoso que lhe foi dado, ela depositou o bebê sobre a cama macia. Os olhos se encheram de lágrimas ao ver o pequeno finalmente aquecido e seguro. Mas antes que pudesse se recompor, percebeu que Seodin a observava da porta, com os braços cruzados e expressão enigmática. Não pense que isso é caridade, disse ele, a voz firme, quase fria. Se está aqui, terá que provar que merece. Na minha casa, ninguém fica de graça. Sudin ergueu o rosto, surpresa com a dureza daquelas palavras. Mas no fundo, havia um lampejo de algo mais. Um teste, talvez. Eu não pedi esmola, respondeu firme, mesmo com a voz embargada. Se estou aqui, é apenas por ele, pelo meu filho. Não importa o que eu tenha que fazer, não vou permitir que ele sofra. Por um instante, o olhar de Seojin suavizou. Apenas por um instante. Depois, ele virou-se e saiu, deixando-a sozinha com sua determinação renovada. Sudin sabia que havia entrado em um mundo perigoso, onde nada era oferecido sem um preço. Mas olhando para seu filho adormecido, jurou em silêncio. Faria qualquer coisa para protegê-lo. E sem perceber, acabara de despertar o interesse do homem que menos podia se dar ao luxo de sentir. O dia amanheceu, silencioso na mansão Kang, mas dentro da casa, o clima era qualquer coisa, menos pacífico. O burburinho entre os empregados crescia. A notícia de que Seodin havia trazido uma mulher misteriosa, com um bebê nos braços, espalhara-se como fogo em palha seca. Quando Sudin desceu as escadas pela primeira vez, usando roupas limpas emprestadas de uma das funcionárias, o salão inteiro pareceu parar para observá-la. Sussurros maldosos percorriam os corredores. Quem será ela? Uma amante? Uma oportunista? O patrão nunca se envolve com ninguém, até agora. Ela ouviu cada palavra, cada olhar atravessado, mas manteve o queixo erguido, tentando não demonstrar a dor que sentia. No entanto, o pior veio quando encontrou Mina Kang, prima de Seodin e uma das mulheres mais influentes da família. Sempre elegante, com vestidos de grife e sorriso venenoso, Mina não perdeu tempo em atacá-la. Então é você a pobre coitada que meu primo recolheu da rua? Disse, cruzando os braços e medindo Sudin dos pés à cabeça. Devo admitir, tem coragem de entrar aqui como se fosse alguém. Sudin apertou os lábios, mas não respondeu. Não valia a pena. Mas antes que pudesse se afastar, Seodin surgiu no corredor. O silêncio foi imediato. Ele caminhou até elas, impecável em seu terno escuro, e lançou um olhar gélido para Mina. Ela está sob minha proteção, disse em tom cortante. Se alguém tiver algo contra isso, que venha falar comigo. As palavras ecoaram pelo salão como um decreto. Mina empalideceu, mas forçou um sorriso amargo. Claro, primo. Apenas preocupada com a sua reputação. Seodin a ignorou e voltou-se para Sudin.
O olhar dele não era de ternura, mas havia ali um peso diferente, como se estivesse tentando decifrá-la. Mais tarde, no escritório dele, o confronto que Sujin temia finalmente aconteceu. Você precisa entender uma coisa, Seo-jin disse, caminhando em volta da mesa. O mundo em que você entrou é cruel. Aqui, todos vão tentar te destruir. Se quiser ficar, terá que provar que é forte o suficiente. Sujin respirou fundo. As mãos tremiam, mas sua voz saiu firme. Eu já enfrentei o pior. Já fui abandonada, rejeitada, humilhada. Não há nada que esse lugar possa me dar que eu já não tenha sentido antes. Se acha que vou fugir, está enganado. Por um momento, os olhos de Seo-jin suavizaram, quase imperceptíveis. Aquela mulher não era como as outras que ele havia visto correr atrás de sua fortuna. Ela falava com uma determinação que lembrava mais uma batalha de vida ou morte do que um pedido de ajuda. Veremos, murmurou ele, com um meio sorriso enigmático. Enquanto deixava o escritório, Sujin sentia o coração acelerar. Não sabia se havia acabado de ganhar o respeito de Seo-jin ou acabado de declarar guerra contra tudo e todos naquela mansão. Mas uma coisa era certa. A cada olhar trocado, a linha tênue entre ódio, curiosidade e desejo se tornava mais perigosa. O bebê chorava baixinho no quarto reservado a Sujin. Ela o embalava com cuidado, tentando acalmá-lo, quando a porta se abriu sem aviso. Seo-jin apareceu, encostado no batente, com as mãos nos bolsos e aquele olhar indecifrável que tanto a incomodava. Ele chora muito à noite? Perguntou, quebrando o silêncio. Sujin hesitou. É apenas fome, ou frio, mas já está tudo bem. Ele entrou, caminhando devagar até o berço improvisado que havia mandado. Preparar. Observou o bebê como se fosse algo estranho à sua rotina impecável. Nunca pensei que teria um recém-nascido dentro desta casa, murmurou. Muito menos um que não fosse meu. Sujin sentiu o peito apertar. Posso ir embora se isso incomoda tanto. Não pedi para ficar. Seo-jin a fitou, surpreso pela coragem nas palavras. Por um instante, pensou em mandá-la embora. Mas ao ver o bebê fechar as mãos miúdas em punhos frágeis, algo dentro dele vacilou. Não seja tola, respondeu, desviando o olhar. Se eu quisesse que fossem embora, já teria colocado vocês na rua. O silêncio caiu entre eles. O choro cessou, e o bebê adormeceu. Foi então que Seo-jin percebeu as olheiras em Sujin, o cansaço, estampado em cada gesto. Você não está se cuidando. Ela riu amarga. Cuidar de mim nunca foi prioridade. Sempre precisei colocar os outros antes de mim. As palavras ecoaram nele mais do que gostaria. Sem perceber, Seo-jin retirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Sujin congelou. Aquela aproximação inesperada a deixou sem fôlego. Ele, o CEO frio e distante, estava mostrando uma fração de humanidade. Vista. Não quero que adoeça. Já tenho problemas demais. Disse, tentando disfarçar o gesto com arrogância. Mas quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Ela o encarava com gratidão e desconfiança. E ele sentia que havia algo naquela mulher que o desarmava sem esforço. Na manhã seguinte, uma nova intriga começou. Mina entrou no quarto sem bater, fingindo um sorriso delicado. Oh, que cena adorável! Meu primo cuidando de uma plebeia e seu bebê... Quem diria? Sujin apertou os lábios, mas não respondeu. Seo-jin, no entanto, levantou-se com uma calma gélida. Mina, cuide da sua própria vida, disse com voz cortante. A presença deles aqui não é da sua conta. Mas a família vai querer explicações. Ela insistiu, venenosa. E quando descobrirem que essa mulher sem nome vive sob o mesmo teto que você, vai ser um escândalo. Seo-jin se aproximou dela, imponente. Deixe que falem. Se alguém ousar tocar nela ou no bebê, terá que lidar comigo. Mina engoliu seco, mas saiu,
com um sorriso cínico. Sujin, no entanto, sentia o coração disparar. Ele a estava protegendo, mesmo sem admitir. Naquele instante, percebeu que Seodin não era apenas o homem poderoso e inacessível que todos temiam. Havia nele uma solidão profunda, e de alguma forma, ela e seu bebê haviam se tornado a brecha naquele coração de aço. E talvez, apenas talvez, esse fosse o início de algo que nenhum dos dois ousava confessar. A noite caía sobre Seul, quando Sujin desceu até o jardim iluminado pelas lanternas. Precisava de ar. Precisava escapar por alguns minutos da sensação de estar sendo constantemente observada. Mas não demorou muito para perceber que não estava sozinha. Seodin estava ali, sentado em silêncio, com uma taça de vinho na mão. O olhar perdido no horizonte mostrava uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Não consegue dormir? Ela arriscou perguntar. Ele a olhou de soslaio. O mesmo pode ser dito de você. Sujin suspirou. Nem sempre é fácil dormir quando o mundo parece conspirar contra você. O CEO soltou um riso breve, quase irônico. Você fala como alguém que carrega mais segredos do que deveria. Ela ficou em silêncio, mas o coração disparava, e então ele a encarou com intensidade. Quem é o pai desse bebê, Sujin? A pergunta veio como uma lâmina, cortando o ar. Sujin sentiu o estômago revirar. Apertou as mãos diante do corpo, como se isso pudesse impedi-la de tremer. Ele não importa mais. Seodin se levantou devagar, aproximando-se dela até que apenas alguns passos os separassem. Não importa para você? Ou você não quer que importe para mim? O silêncio dela foi resposta suficiente. Antes que pudesse reagir, uma terceira voz interrompeu a tensão. Parece que meu primo finalmente descobriu a verdade. Era Minah, novamente, com aquele sorriso cruel, mas desta vez não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto, elegante e com olhos que Sujin conhecia bem demais. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Junsu, murmurou, quase sem ar. Seodin franziu o senho. Quem é esse homem? Junsu sorriu, aproximando-se. O pai da criança. A revelação caiu como uma bomba. Seodin apertou a taça de vinho com tanta força que o cristal quase se quebrou. Sujin, desesperada, tentou intervir. Não é assim, você não entende. Mas Junsu a interrompeu, a voz carregada de arrogância. Ela me abandonou, fugiu como covarde, mas agora está aqui, na sua casa, usando a sua proteção, Seodin. Não acha estranho? Minah observava com deleite, como quem assistia a uma peça bem ensaiada. Seodin, no entanto, não deixou transparecer nada além de frieza. Se for verdade, por que demorou tanto para aparecer? Junsu hesitou, mas logo se recompôs. Porque agora é a hora certa. A criança é minha, e vou levá-la comigo. Sujin deu um passo à frente, lágrimas nos olhos. Não! Ele não tem esse direito! A voz dela quebrou, mas havia uma força que surpreendeu até a si mesma. Esse homem não sabe nada de sacrifício, de noites em claro, de dores e renúncias. Ele não tem direito de chamar meu filho de dele. O silêncio que seguiu foi pesado. Seodin olhou para Sujin, para a determinação em sua voz, e depois para o bebê que dormia no andar de cima. Algo dentro dele mudou. Enquanto estiver nesta casa, nem você, nem seu filho serão tocados, disse, sua voz firme como aço. Junsu, Minah, saiam. Minah bufou, mas obedeceu. Junsu, porém, lançou um último olhar ameaçador para Sujin antes de se afastar. Quando o silêncio voltou, Sujin não conteve as lágrimas. Seodin se aproximou devagar, sua mão pairando no ar, como se quisesse tocá-la, mas recuando no último segundo. Ainda assim, sua voz foi baixa, quase um sussurro. Não precisa mais lutar sozinha. E naquele instante, Sujin percebeu que,
pela primeira vez em muito tempo, não estava mais completamente sozinha. A madrugada avançava e a mansão Han permanecia em silêncio. Mas no coração de Sujin, o caos ainda rugia. A aparição repentina de Junsu havia reaberto feridas profundas, lembranças de um passado que ela lutava para enterrar. E, acima de tudo, havia o olhar de Seojin, firme, protetor, mas carregado de perguntas não ditas. Ela estava no quarto, embalando o bebê que, milagrosamente, continuava dormindo como se nada tivesse acontecido. Seu pequeno peito subia e descia com tranquilidade, uma paz que Sujin não conseguia sentir. As lágrimas que segurou durante o confronto agora escorriam livres. Um leve bater à porta a fez estremecer. Antes que pudesse responder, a voz grave de Seojin preencheu o espaço. "Posso entrar?" Ela hesitou, mas abriu. Ele surgiu na penumbra, ainda impecável em seu terno escuro, mas o olhar estava mais suave. Nada lembrava o CEO distante que o mundo conhecia. "O bebê está bem?" perguntou a voz baixa. Sujin assentiu. "Ele sempre dorme melhor depois da chuva, como se soubesse que o mundo lá fora não pode alcançá-lo." Seojin se aproximou, parando ao lado do berço. Olhou para o pequeno e um traço quase imperceptível de ternura atravessou seus olhos. "Ele é forte, como a mãe." Sujin abaixou a cabeça, surpresa com aquelas palavras. "Forte? Eu fugi, Seojin. Abandonei tudo porque não tinha escolha. Passei noites na rua, com frio, fome, tentando proteger alguém que o mundo dizia que não deveria existir. Isso não é força. Isso é desespero." Ele a encarou, e por um instante, os dois mundos, o dela, de dor e sobrevivência, e o dele, de poder e solidão, se encontraram. "E ainda assim está aqui. Não vejo desespero, Sujin. Vejo coragem." As palavras tocaram um ponto profundo demais. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente, mas havia também algo novo. Uma chama tímida, uma sensação perigosa de conforto nos braços de um homem que não deveria significar nada, mas que começava a significar tudo. O silêncio entre eles foi interrompido por uma explosão distante de fogos de artifício, vindos da cidade. Sujin se aproximou da janela, e Seojin a seguiu. Os reflexos coloridos iluminavam seus rostos, tão próximos que bastava um passo para que seus lábios se encontrassem. Ela desviou o olhar, tentando se proteger daquele turbilhão de emoções. "Isso não pode acontecer." Mas Seojin, com a voz baixa e firme, respondeu. "Então, por que parece inevitável?" Os olhos dela brilharam de medo e desejo ao mesmo tempo. A tensão era palpável, como se o destino prendesse ambos em um fio prestes a se romper. O bebê suspirou no berço, puxando-os de volta à realidade. Sujin recuou, o coração em chamas. Seojin, por sua vez, respirou fundo, como quem precisava conter algo maior do que ele próprio. Ele se virou para a porta, mas antes de sair, deixou escapar. "Durma em paz esta noite, porque a partir de agora, você não está sozinha." A porta se fechou atrás dele, e Sujin permaneceu ali, com lágrimas nos olhos e uma pergunta em mente. Estaria se apaixonando pelo homem que jurara nunca permitir em sua vida? E assim termina a parte 1 dessa história cheia de intrigas, revelações e um romance proibido que começa a florescer. Quer saber o que vai acontecer quando Junsu voltar para reclamar o filho? E se Seojin finalmente assumir seus sentimentos por Sujin? Comente parte 2 se quiser a continuação dessa história. Se você gostou desse capítulo, não esqueça de deixar o like para apoiar a história e de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios.